Vamos fazer o seguinte. Esse aqui tem mais texto do que da manhã. Eu vou ler um slide, você vai ler o outro. Que eu tenho certeza que ninguém vai ler dormindo. A não ser que tenha sonâmbulo. Então vamos fazer assim. Eu leio um, vocês leem outro. Primeiro é meu, vamos lá. Introdução. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e nela encontramos informações confiáveis a respeito de Deus e da sua vontade. No que se refere à origem do ser humano, a Bíblia Sagrada ensina que o ser humano, é a obra das mãos de Deus. Ninguém aqui nasceu de uma explosão do espaço, ninguém aqui veio da evolução humana. Se alguém tem essa dúvida aqui, depois a gente explica no final. Mas você vem de Adão e de Eva, porque é assim que a Bíblia nos garante. Amém? Amém. Ufa, que susto, mas tudo bem, amém. Bem, queridos, agora são vocês. Leem pra gente. Essa criação, vocês vão perdendo energia aí. Essa criação foi um ato. Posso passar esse slide? Ou alguém tem dúvida sobre isso? Que bênção, glória a Deus. Vamos continuar, mas faz parte do trabalho. Ou seja, brincadeiras à parte, gente. O que a gente está aqui, na verdade, é evidenciando, é tipo assim, valorizando, como se diz, dando ênfase a algo tão especial. E que muitas vezes nós esquecemos disso. Por muitas vezes nós trocamos essa soberania por um copo de cachaça, por uma mulherzinha bonitinha, sabe? Por um teco num pó, sabe? Por coisas que são passageiras e que não traz a felicidade para ninguém. E isso aqui, eu falo de coração, quando a gente entende como é soberana a nossa chegada nesse planeta. É algo que nós precisamos, que à medida que a gente valoriza isso, nós temos o outro ânimo, meus irmãos, para vencer as lutas. Sabe o que é interessante quando a gente lê a Bíblia? A Bíblia não nos garante que nós não teremos problemas. O que ela nos garante é que nós venceremos os problemas. Entende onde está a diferença? E é isso que a gente está aqui nesse momento valorizando. Você é obra das mãos de Deus. Glórias a Deus por isso, queridos. Valorizemos isso através da nossa obediência a Ele. Então, a gente brinca assim, tenta ser descontraído, mas é algo muito especial, nós entendermos o quão importante nós somos para Deus. Não é para a gente achar que é uma coisa qualquer, mas algo realmente especial. Mais uma, Paulo? Aí, legado. Pode passar mais uma. Isso aí eu já estou cansado de falar de Eva. Isso não adianta muito não. Vamos lá. Um plano de salvação. Vou ler para vocês. Um plano de salvação foi elaborado para resgatar aquele que havia sido perdido. Ele oferece essa salvação de graça, sem exigir nada em troca, simplesmente por amor àquele que havia criado. Quando João Batista vê Jesus Cristo, declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, até chegar isso aí, aqueles slides que eu passei ali rápido, cara, estava ali mostrando e falando, no próprio livro que você vai adquirir mais tarde, no capítulo que fala sobre mordomia financeira, aqui traz vários detalhes, vários textos, onde mostra a sujeira do nosso inimigo, falando no ouvido de Eva um montão de mentiras, tentando persuadi-la, e depois veio Adão e foi, caiu do mesmo jeito, naqueles problemas, naquelas mentiras. O quão, sabe, havia ali um engano, um engodo. Mas tudo isso precisava se cumprir, para que nós chegássemos aqui, a um verdadeiro plano de salvação, que foi elaborado por quem? Por Bill Gates? Não, pelo próprio Jesus, pelo próprio Deus.
E é isso que nós precisamos entender. Deus, Ele tem propósitos. E é lindo quando a gente observa, meus irmãos, e entende que nada que Deus faz é por acaso. Diz a palavra de Deus que nenhum só fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a permissão dEle. Entende o que eu quero dizer? É isso que eu estou querendo dizer, valorizar esta relação tão importante, para que nós possamos entender que quando Deus nos dá algo para fazer, nós precisamos fazer, não porque a gente, sabe, vou fazer, não tem jeito, né? Deus é Deus, né? Se eu não fizer, eu não vou para o céu. Esquece isso. Esse sentimento tem que sair, ser banado do nosso meio, do meio da igreja de Cristo. Mais uma, por favor. A gente precisa entender que nos propósitos de Deus, sempre existe o amor dele sendo refletido. E o desejo dele é que nós entendamos esses objetivos, para que nós sejamos edificados por ele. Existem duas formas de nós aprendermos as coisas, irmãos. Eu, como falei pela manhã, eu tenho uma filha de 29, uma de 28 e um moleque de 16. E tenho agora uma netinha de 2 anos e um outro netinho que vai nascer agora, final de novembro. Já teve época da minha vida que minha filha ia se botar o dedo na tomada, eu dava um tapinho. Não, neném, não pode. Era importante aquilo? Era. Eu estava protegendo a minha filha. Ela entendia aquilo? Não. Era um bebê. Mas ela estava aprendendo. Ela chegou um momento que ela não botava mais o dedo na tomada, porque ela sabia que eu ia bater nela, que eu não ia deixá-la fazer aquilo. Mas ela não tinha compreensão. Eu hoje tenho meu filho com 16 anos que está namorando. E pasmem, ele já diz que quer casar. Está namorando uma menina já há 1 ano e alguns dias. Vai contando cada dia. 1 dia, 2 dias, enfim. Com 16 anos, está só arrumando. Eu falei assim, você quer casar, filho? Pode casar. Assim que você arrumar um emprego, tá bom, bebê? Arruma o teu emprego, para você ter grana para sustentar a tua garota, tua esposa. Depois eu te explico tudinho. Mas depois você arruma o teu emprego. Antes, esquece o papo de casar. Mas ele está lá todo empolgado. E eu converso muito com meu filho. Explico muitas coisas, dentro e fora, que tange ou não tange a vida espiritual dele. Eu não preciso tratá-lo como eu tratava a minha filhinha quando era pequenininha. Eu já explico as razões, os porquês. Eu digo que se ele fizer isso, qual é a consequência, se ele fizer aquilo, qual é a outra consequência. Entende? Por quê? É um outro tipo de aprendizado. É o aprendizado da razão. É o aprendizado que, se ele confiar em mim, se ele acreditar em mim, ele vai fazer aquilo que eu estou falando, mesmo não sendo a vontade dele. E ele vai ser protegido pela obediência. Não é diferente do meu e do seu relacionamento com Deus. Tem coisas que está escrito na Bíblia que, sinceramente, eu obedeço porque está escrito na Bíblia, mas eu não compreendo. Exemplo, vou te exemplificar. Eu, quando chegar no céu, se eu tiver a minha razão ainda, eu vou chegar, Deus, posso falar contigo? O que é? Não, será que Deus falaria comigo assim? Mas tudo bem, vamos supor, fala meu filho. Aí eu vou dizer, Deus, por que o Senhor montou o casamento desse jeito? Que você tem que pegar alguém que você nunca viu, que foi criado em um lugar diferente, com outra família, e você, antes de casar, assina um papel com testemunha, para depois você saber se vai querer ficar com a garota mesmo ou não. Porque o casamento é isso, não é? É um contrato. Se você se desfizer, gera um problema colateral enorme. Será que não podia ser diferente? Você primeiro olhava para alguém, aí encostava o dedinho assim, aí saiu o resultado, positivo. Não, pode casar. E casaria-se para sempre. Poderia ser, mas não é. Não foi assim que Deus fez. Ele fez do jeito dele. Deus não me pediu opinião, como eu acharia que deveria ser o casamento. Ele simplesmente disse, é assim. E é assim que eu faço, porque eu sou obediente a Deus. E por isso há 32 anos com a mesma esposa. Por quê? Porque Deus disse que tem que ser assim. Agora tem coisas, cara, que eu compreendo plenamente. Por que eu vou ter direito a matar alguém se eu não posso dar a vida para ninguém? Aí eu mato um irmãozinho aqui, depois, me arrependi. Aí eu trago a vida para ele, tudo bem. Mas eu posso fazer isso? Não posso. Então não tem direito de matar o cara. Então eu compreendo plenamente quando a Bíblia diz que eu não matarás. Está compreendendo o que eu quero dizer?
A gente precisa ter relacionamento com Deus, entender a Deus e entender que nessa vida com Ele, nesse relacionamento com Deus, vai ter coisas que você vai fazer apenas porque você é obediente. E tem coisas que você vai realmente fazer porque você entendeu e não vai ter dúvida que aquele é o certo. Mas importa, meus irmãos, é que a gente valorize isso. E afunilando para esse ponto, o primeiro ponto dos 3 tópicos, que é a mordomia financeira, não é diferente. Nós precisamos entender que eu e você, e eu não estou falando novidade, hein? Eu vou achurar de novo essa palavra. Eu e você entendemos o que eu estou falando, mas muitos de nós nos esquecemos disso. Nós não temos nada. Tudo que está na tua mão é de Deus. É de Deus. A tua própria vida pertence ao Senhor. Então qual é a dificuldade de entender que a gente precisa fazer aquilo que o dono do ouro e da prata manda fazer? No slide que está aí atrás de mim, está escrito assim, ó: o cumprimento da missão passa pelo crivo da fidelidade, com ênfase, fidelidade financeira. Jesus veio a este mundo para que nós, pecadores, pudéssemos voltar a nos submeter ao governo de Deus. Foi o que aconteceu quando nos convertemos. Fomos trazidos do império das trevas para o seu reino. Agora que temos vida governada por Deus, estamos em seu reino. Mas o que isso tem a ver com dinheiro? Você sabe o que tem a ver com dinheiro? Um dia você estava lá no mundo, aquele que não nasceu em berço evangélico, vivendo a sua própria vida, seus próprios dissabores, e Cristo chegou ao teu coração. A palavra de luz, a palavra de vida chegou até você. E você veio para a casa do Senhor. Então, meus irmãos, aqui você precisa viver realmente com fidelidade as oportunidades que Deus está te dando. Mais uma, por favor. Obrigado. Viver no reino de Deus, queridos, significa uma vida em submissão ao que Ele mandar. Foi o que eu falei ainda há pouco. Não importa se você concorda ou não concorda com Deus. O que nós aprendemos é que nós precisamos obedecer. Está entendendo? É isso que é a grande verdade, que muitas vezes nós nos esquecemos. Nós somos as criaturas, não somos o Criador. E por isso, à medida que nós entendemos que nós temos que obedecer ao Senhor, nós começamos a entender que todas as questões da nossa vida, inclusive a financeira, tem que ser administrada por Ele. Mais uma, por favor, Paulo. Nós somos mordomos. E se você buscar lá no Aurélio qual o significado da palavra mordomo, você vai ver que é um administrador, é um gestor de coisas alheias. Eu e você não construímos nada, nós não estávamos lá naqueles 6 dias da criação. Deus chegou para você e falou assim, ó, vou fazer o mundo agora. Tu vai entrar com quanto? Tem quanto para participar? Foi assim, não foi. Deus preparou tudo sozinho. E hoje nós somos mordomos deles. Nós precisamos entender que o que nós fazemos aqui é porque Ele está nos instruindo. Ele nos instrui, meus irmãos, e nós precisamos obedecer, confiar, compreender. Mais uma, Paulo. Para compreender, vocês vão ler agora, estou falando muito tempo sozinho. Lê, por favor, junto. Para... Vocês se aplicam a isso que vocês acabaram de ler? Ou vocês entendem que isso aqui é só para os outros? Ou você está fazendo bem, entendendo bem o seu papel, a sua importância nesse projeto
que é igreja, pregação do evangelho, salvação, libertação, vida eterna. Você compreendeu o quanto você tem uma importante participação nisso tudo, queridos? Mais uma, Paulo. A importância da missão é algo que nos faz diferentes, que nos faz entender. Vocês podem ir lendo ali, enquanto eu... lendo para vocês mesmos, em voz baixa. E observarem aqui o seguinte, o Senhor Deus, Ele projetou isso tudo e nos deu esse papel especial na missão. E a nossa missão especificamente começa a criar forma dentro do seio da igreja. Porque a igreja nada mais é do que uma instituição divina, meus irmãos. Da mesma forma como uma família. Você já parou para conversar com alguém que foi criado numa família desestruturada? Dificilmente é uma pessoa totalmente equilibrada. Falta alguma coisa. Falta por vezes educação, por vezes falta amor ao próximo, por vezes falta até mesmo caráter. Porque houve uma fragilidade quando criança, que podia ter sido instruída em botar ou não o dedo na tomada, não teve quem fizesse isso. Da mesma forma, a pessoa quando vem para a igreja, e muitas vezes não se deixa ser trabalhada pelo Espírito Santo, trabalhada pelas regras da instituição, também se tornam pessoas deformadas. Mas ao contrário disso também é importante aqui ressaltar. Quando nós entendemos a nossa missão, nós passamos a ser algo e pessoas extremamente valorosas para o bem do mundo. Na parte final aqui está escrito, está claro para esta denominação, como parte do corpo de Cristo, que a missão da igreja é apontar para o reino de Deus, que já está entre nós. O convite ao relacionamento pessoal com Deus é apenas uma parcela desta missão. O Senhor tem realmente dado uma missão muito nobre. Mais uma, Paulo mesmo. Paulinho, né? Isso aí. O Senhor tem dado algo especial, e agora o papel do missionário é algo assim que faz a diferença. É natural desejar estar numa igreja onde há pessoas amadas, bom louvor, boa administração, espaço agradável de estar. Nossas escolas bíblicas são muito boas, nossa lição bíblica tem um conteúdo teológico excelente, existem pessoas conhecidas e desconhecidas precisando ouvir o testemunho verdadeiro por alguém que verdadeiramente foi transformado pelo Senhor. O que eu quero dizer é o seguinte, meus irmãos, esse primeiro parágrafo que eu li, a gente entende que aqui é algo especial. Eu fui pastor numa igreja que as pessoas estavam tão assim, acomodadas, estavam tão felizes com o relacionamento cristão, que eles se fecharam. Quando chegava alguém estranho, que eu chamo de pessoa estranha, um visitante, ficava um para o outro assim, quem é? Tal. Ficava aquela agonia para saber quem era, porque estava tão acostumado a não chamar ninguém, não ter uma pessoa diferente daquela igreja, que virou um clubinho. E igreja não é clubinho, gente. Igreja tem que estar, aberta para receber pessoas de todo tipo de relacionamento, de comportamento, e por diversos motivos diferentes. Nós congregamos uma época na igreja de Santana, São Paulo. Em frente à igreja de Santana, era uma rua de prostituição. Não sei se ainda é até hoje, Zenilson. Na época tinha lá umas, a gente chama de mulheres paraguaias. Mulheres falsificadas, para entender mais ou menos assim, né? Não sei, não tem Paraguai aqui não, né? Nossa, que vacilo meu. Tomara que não tenha. Mas enfim, mulheres que não eram bem mulheres, que ficavam lá se oferecendo por dinheiro, etc. Às vezes a polícia vinha e corria, e aí eles saíam correndo para um lado e para o outro, volta e meia uma entrava na igreja, com a roupa de trabalho, ou seja, sem roupa. E era um escândalo. Só que a igreja não se fechava para elas. Já tinha toda uma formação, vinham os diáconos e chegava lá e dava uma toalha e tal. Por quê, meus irmãos? Porque pode ser que numa situação dessa, sabe, dê aquele estalo, o Espírito Santo fale, e eles ali encontram o Senhor. Ninguém tem direito a proibir ninguém vir na igreja.
Tem vários memes desse daí, esse negócio aí que tem no YouTube, de pessoas que se vestem de mendigos e entram na igreja para saber qual vai ser a reação da igreja. A verdade é que tudo que é diferente assusta, mas a gente precisa entender que a missão da igreja é algo muito nobre e que nós, quando entendemos o nosso papel missionário, nós passamos a valorizar e realmente, mais do que qualquer outra coisa, colaborar para que as coisas funcionem. Mais uma, meu amigo. Inclusive, quando nós falamos colaborar, é na questão financeira. Meus irmãos, se nós tivermos muito claro em nossos corações que, como eu falei há pouco, nós somos apenas mordomo das coisas de Deus, nós vamos entender, só para frisar, tá? Tem horas que eu estou falando bem alto assim, mas é de propósito, tá? É só para que aqueles que estão começando a cochilar, tomar aquele sustinho santo, porque eu já estou vendo alguns aqui, eu estou sendo já vencido por alguns. Daqui eu estou olhando assim, tem 1 ou 2 aí, meia dúzia de 10 também assim, só concordando. Mas não é bem assim que tem que ser, não. Vamos ver. Se alguém estiver dormindo do teu lado, dá uma cotoveladazinha assim, mas bem básica, tá? Só para o irmão acordar. Vai que ele vai roncar alto, vai atrapalhar a gente. Mas vamos lá, voltando aqui. Quando nós entendemos, meus queridos, que nós somos apenas mordomos, estamos guardando as coisas do Senhor, nós não temos dificuldade de sermos dizimistas. Alguém tem dúvida do que é ser dizimista? Dizimista, só para ficar todo mundo igualado, tá? É você pegar 10% dos seus proventos e devolver à casa do tesouro. Você não vai pegar e vai comprar de cesta básica, você não vai pegar e pagar o aluguel daquele irmão, você vai devolver à casa do tesouro. E ainda a palavra de Deus continua dizendo assim, e se você tiver alguma dúvida, você faça a prova de mim, diz o Senhor, para que você possa verdadeiramente ver acontecendo na sua vida esta bênção. E ainda mais, somos instruídos a tirar das primícias. Aí tem todo um contexto lá do Velho Testamento que vem falando sobre isso, mas no fundo é o que, meus irmãos? Nós precisamos tirar primeiro o que é de Deus, o melhor para Deus, e termos confiança que Ele vai honrar sua palavra, e você vai manter o sustento da tua casa, aquilo não vai te fazer falta. Mas eu conheço irmãos e algumas irmãs que tem um negócio chamado, que não é de Deus, chamado cartão de crédito. Alguém conhece isso? Cuidado, vigia, irmão. Vigia que esse negocinho quadrado, retangularzinho assim, pode separar pessoas, pode sujar o teu nome, é só você usar ele mal. Aí estoura tudo que tem, 4 salários para frente, ele gasta todo dia no cartão de crédito, aí depois devolve o dízimo. A palavra de Deus está falando que se eu dizimar, vou pagar, estou tranquilo. Esquece isso, hein? Você não vai adiantar nada do seu dízimo aí, porque você não teve sabedoria. E eu estou sendo assim, bem extrapolando bastante, para dizer o seguinte: nós, como mordomos, organizamos as coisas. Se você tiver dinheiro, vai na Europa, alguns países nórdicos, pode ser até Inglaterra mesmo, você vai na mansão de algum daqueles camaradas, ainda tem a figurinha do mordomo lá. No Brasil, acho que nem em São Paulo não tem mais. Aí você vai ver como funciona o mordomo. Ele sabe tudo, ele conhece tudo, ele administra tudo, ele não deixa que nada falte, porque essa é a atividade dele, é o trabalho dele. E você e eu somos mordomos, então temos que gastar com sabedoria. Temos que saber dizer não, para que então o que eu estou falando se cumpra na sua vida. Mas você precisa entender que existe algo espiritual que envolve a tua fidelidade a Deus. E eu quero ser bastante assim, duro nesse momento. Vou tirar a palavra duro e vou botar assim, enfático. E eu vou dizer o seguinte: se você, e eu estou falando você com muita tranquilidade, porque eu nem sei quem daqui é membro dessa igreja, de outra igreja, que não é membro, é visitante, mas eu quero trazer a seguinte verdade para você: se você for um fiel dizimista, a igreja de Deus não vai fechar, porque Deus vai prover de outra forma o sustento da igreja dele. Mas a tua vida, certamente,
vai viver dificuldades, porque você não vai ter a bênção de Deus sobre a questão financeira da sua casa. E eu falo isso com toda a tranquilidade do mundo. Toda a tranquilidade do mundo. Não quero ser exemplo para ninguém, mas eu já vivi várias situações da minha vida que, por ser fiel dizimista, eu vi claramente a mão de Deus me abençoando. Eu sou pastor tempo integral de setembro de 2021 para cá. Antes eu sempre trabalhei em empresas particulares, já tive empresa própria, já trabalhei em empresas estrangeiras. E eu posso te dizer que eu sempre devolvi o meu dízimo. E sempre Deus me abençoou. E toda vez que eu vi as coisas ficarem difíceis, vinha uma providência do Senhor. E por isso que eu falo com toda tranquilidade, queridos. Eu não estou aqui só trazendo uma teoria para vocês, mas é algo que eu acredito, que eu vivo. Por isso eu falo com tanta convicção. Em nome de Jesus, se você não tem sido fiel ao Senhor nos dízimos, você mude a sua forma de pensar. Faça desafio com Deus. Ore ao Senhor e Ele vai te abençoar, igreja. Ele vai te abençoar, irmão. E isso vai fazer com que você prospere e a casa de Deus também prospere. E eu nem estou falando aqui das ofertas, que é algo que realmente é uma coisa de gratidão. É uma coisa que você, sabe, Deus coloca no teu coração e você se deixa levar. E Deus te abençoa de uma forma tão especial. Eu quero dizer para você o seguinte: o valor teu nesse processo passa por sua disponibilidade de trabalhar, de agir, mas também na tua fidelidade. Porque mais do que qualquer outra coisa, quando o mês está apertado, sabe que você não sabe como é que vai fazer, mas você, não, eu sei que isso aqui é do Senhor, você separa e entrega a Deus, devolve ao Senhor, que você não está pagando nada, Ele está devolvendo. E chega no final daquele mês, meu irmão, acontece uma coisa sobrenatural, é um aumento, é um estorno de imposto de renda, é um negócio que te complementa aquilo. A tua fé é acrescida. Você se aproxima mais de Deus, você passa a confiar mais em Deus, porque você está vendo a prova dele em tua mão. É igual você orar por alguém que está enfermo, e a pessoa é curada. Aquela pessoa é edificada, mas você também é edificado. Puxa, eu orei ao Senhor, e o Senhor ouviu a minha oração e salvou e curou aquela pessoa. São experiências nossas com o Senhor. Se dê a oportunidade, querida igreja, de ver o milagre de Deus na tua vida financeira, sendo fiel dizimista e devolvendo, e sendo ofertante da casa do Senhor. Porque Deus abençoa, Deus multiplica. E mais do que isso, você fica, como eu posso dizer, alinhado com o projeto de Deus para a tua vida. É muito bom estar aqui louvando ao Senhor. É muito bom estar aqui, sabe, ministrando aqui na frente, cantando aí, trazendo a palavra, indo evangelizar. Mas nós somos um corpo, igreja. Nós somos pessoas que temos que ter todos os aspectos da nossa vida atendido. Ainda outro dia, conversando com um jovem, eu falei assim, e esse jovem está muito preocupado em arrumar um bom emprego, não sei o quê. Falei, cara, para aí, esquece tudo. O que te faz feliz não é sucesso em uma questão só. São todos os milionários, eram pessoas super felizes. E eu conheço pessoas que não são. Outro dia, na televisão, eu vi um camarada que se matou por conta de ter perdido dinheiro na Bolsa de Valores. O fato de ele estar se sentindo pobre, porque ele nem estava tão pobre assim, ele deu um tiro na cabeça e se matou. Então, o rico não é uma pessoa feliz por ser rico apenas. O camarada que se dedica muito a fisiculturismo, a cuidar da saúde física e abre mão dos restantes dos aspectos da sua vida, também não é feliz só porque tem saúde física. Aquele que só se dedica à obra do Senhor, mas não arruma um emprego, não trata bem da família, ele não é feliz só porque ele é cristão. Está entendendo onde eu quero chegar? Nós precisamos investir em todos os aspectos das nossas vidas para que nós, no todo, sejamos felizes. E dentro da casa de Deus não é diferente disso, não. Aqui você tem várias coisas a fazer, várias responsabilidades, e uma delas é
ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, porque como mordomo de Deus, você reconhece a soberania do teu Pai, também diante dessa questão. Pode passar, meu querido. Paulo, pensei que ele tivesse dormido, mas ele está acordado. Gratidão. Gratidão é um sentimento de reconhecimento, meus irmãos, de uma emoção por saber que uma pessoa fez uma boa ação, um auxílio em favor de outra. Gratidão é uma espécie de dívida. E querer agradecer a outra pessoa por ter feito algo muito benéfico para ela. Essa palavra, esse slide, fala um pouco sobre o nosso relacionamento com Deus. À medida que realmente nós reconhecemos o sacrifício de Cristo na cruz, que nós reconhecemos quão bom é estarmos na casa do Senhor, quão é importante nós estarmos agradando ao nosso Deus. Isso é o resultado, como posso dizer, é a garantia de que você realmente está vivendo uma vida plena com o Senhor. Mas à medida que você tem dificuldades de agradar a Deus em qualquer um desses aspectos, você precisa rever a sua fé, porque algo não está assim tão bem assim. Você já teve a oportunidade de ajudar alguém? Do tipo assim, levar uma bolsa de alimento para alguém que realmente precise muito, ou diante de uma calamidade, uma catástrofe dessa aí, você ir lá, sei lá, com um barco do bombeiro, tirar alguém que está preso lá dentro da enchente. Enfim, meus irmãos, a gratidão daquelas pessoas é algo assim que nos comove. Eu já tive a oportunidade de viver situações desse tipo, e eu posso dizer que a gente se sente o verdadeiro super-homem, e sem precisar botar a cueca por cima da calça, que aquilo é coisa de doido. Mas você se sente o super-homem, por quê? Porque você, poxa, eu pude ajudar aquela pessoa. Meus irmãos, é importante que você saiba olhar para dentro de você e tirar de você tudo aquilo que não convém e deixar com que esses sentimentos nobres façam parte da sua vida. E à medida que você souber que o teu dízimo sustenta a casa de Deus, que a sua oferta ajuda a comprar o lápis para as crianças do MCA, que a outra oferta sua ajudou a comprar a bolsa de alimento para outras pessoas, você vai passar a se sentir bem com isso. Então, eu finalizo essa parte dizendo para você que já é fiel, glórias a Deus por isso. Que Deus te mantenha cada vez mais fiel. Faça propósito com Deus. Tem um rapaz da minha igreja que ele falou o seguinte: pastor, 30% do que minha igreja, do que minha empresa vier a ganhar, vai ser para a obra do Senhor. Ele tem um escritório de contabilidade pequeno ainda, mas esse ano ele já está adotando uma criança moçambicana. E ele falou mesmo: pastor, eu tenho meu outro emprego, o que essa empresa der é para ajudar na obra. Será que foi do coração isso? Do coração dele? Não, é o Espírito Santo que está atuando na vida dele. E eu oro para que ele tenha muita prosperidade, para que ele seja exemplo para outros. Porque é assim que a casa de Deus trabalha. Mas, Paulão, como o tempo não nos garante muito, como não temos muito tempo mais, eu quero rapidamente comentar com você sobre a lição da coragem. Coragem de acessar um ambiente e uma reunião particular sem convite. Sua gratidão era maior que os julgamentos alheios. Seu desejo era de se sentir bem, servindo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Foi o combustível para tamanho ato de fé e coragem. Serviço voluntário. Este ato é apreciado por Deus, por Jesus e pelo Espírito Santo. Jesus demonstrou atitudes, a maneira correta de servir, atitudes que fazem a diferença para se perder no tempo. Palavras se perder no tempo. O que faço revela quem eu sou e não o que digo. E Jesus sempre tem razão. Jesus nunca depende da nossa, da nossa entendimento ou da nossa concordância, mas Ele tem razão sobre todas as coisas. E aí, meus irmãos, parte por favor para o último, Paulo. A conclusão que nós chegamos, e eu gostaria que nós lêssemos juntos, eu vou ler com você e você comigo, diz assim: será... Nossa, todo mundo dormiu. De novo, vamos de novo. Eu errei aqui, vamos lá.
será? Será que você tem consciência do valor da ajuda financeira para a obra de Deus no campo missionário? Já parou para pensar que as vidas humanas são mais importantes que as coisas ou objetos? Cada um contribua segundo o que propôs em seu coração, não com avareza, porque Deus ama. Amém. Meus irmãos, eu tentei aqui ser didático, brincar, ser descontraído, mas assim, numa palavra só, numa frase só final, eu quero dizer o seguinte para você. Você precisa dar a oportunidade de continuar subindo nesta escada que te aproxima de Deus, que te aproxima dos céus. Não vai ter pastor aqui que vai fazer coisas miraculosas, que vai mudar a sua vida, se você não se permitir mudar. Quem faz a obra no teu coração está muito além do pastor da igreja. Se chama Espírito Santo. E o Espírito Santo, Deus, ele não é mal educado. O Espírito Santo não invade a vida de ninguém. O Espírito Santo aguarda que eu e você, que a gente abra a porta do nosso coração, para que ele entre e faça a morada. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Que você precisa ser honesto com você e na sua autoavaliação entender aonde você precisa mudar. E se você tem dificuldade de olhar onde você erra, porque, por incrível que pareça, tem pessoas que não conseguem enxergar seus próprios erros. Eu conheço uma menina que ela conversando, falou, até numa questão conjugal. Nós estamos falando sobre questão conjugal, no final da frase ela disse, eu não aguento mais o fulano de tal, o marido dela. Ele erra muito. Cara, mas você erra. Não, pastor, eu não erro. Você o quê? Não, eu não erro. Para brincar assim um pouco, dizer o seguinte, ela foi enfática dizer que ela não errava, só o cara que errava. Eu falei, como é que alguém está na face da terra, já é cristão, batizado nas águas, há muitos anos, e não reconhece que é alguém que precisa melhorar um dia após dia, até um dia ser perfeito? Isso só vai acontecer quando Jesus Cristo voltar. Mas tem pessoas que têm dificuldade de reconhecer seus próprios erros. E se você também é uma pessoa assim, mais do que ironizar você, eu quero te dizer que você precisa orar a Deus, ao Espírito Santo, e falar, Espírito Santo, abre o meu coração, me mostra onde eu estou errando. Eu quero te servir cada vez melhor. E o próprio Espírito Santo, o próprio Deus, ele vai falar na tua vida. E aí, se o seu problema é desânimo para evangelizar, você vai mudar. Desânimo para vir ouvir a palavra, ele vai mudar. Se for realmente falta de confiança para você ser fiel dizimista, ele vai te mudar. Se você tem muito apego ao dinheiro, ele vai fazer você mudar. Mas importa, queridos, que nós estamos numa trajetória. E eu finalizo te dizendo que um dia esse Cristo vai vir buscar a mim e a você. E vai ser nesse momento que eu e você vamos poder dizer para Ele, Senhor, eis aqui a obra das minhas mãos. E é nessa hora que o Senhor vai dizer, vinde benditos do meu Pai. Ou vai dizer, raça de víbora, eu não te conheço. Portanto, querida igreja, é algo muito sério nós nos darmos a oportunidade de melhorarmos diante de Deus, nos darmos a oportunidade de conhecermos melhor o Senhor, para melhor lhe servir, e sermos felizes, e vivermos o aprisco santo dEle, a certeza que nele, sim, eu e você somos mais do que vencedores. Portanto, mais do que ficar aqui falando de dinheiro só, eu vim falar sobre prosperidade. A prosperidade da tua vida, não só no aspecto financeiro, mas em todos os outros aspectos, para que você possa realmente lançar mão de tantas bênçãos que Deus tem reservado para cada um de nós, e que por muitas vezes nós abrimos mão de recebê-las por ignorâncias e às vezes por falta de realmente compreensão, e que não deixa de ser ignorância, né? Compreensão do que Deus quer para nossas vidas.
realmente, mais do que qualquer outra coisa, eu quero muito que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração. Eu não sei se vai ter ministração de palavra agora. Cadê o Daniel? Sumiu o Daniel. Daniel. Vai ter uma oração agora? Sabe dizer? Vamos orar então. Se tiver, de orar 2 vezes. Mas eu estou com desejo no meu coração de orar com você. Orar porque eu falei muito, mas que não fique só nas minhas palavras. Mas o meu desejo, em nome de Jesus, é que o Espírito Santo esteja nesse momento incomodando o teu coração,